alunos, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com ciências, então peguem a apostila de vocês e abram na página 182. Bora estudar? Os decompositores. Mas o que é decomposição? Decomposição é o processo realizado pelas bactérias e fungos que promove a degradação da matéria orgânica e a liberação de nutrientes ao meio. Bactérias e fungos são responsáveis por um processo conhecido por decomposição, em que a matéria orgânica de seres vivos é absorvida e sais e outros elementos são liberados. Esse processo é essencial para a manutenção da vida na Terra, pois garante a ciclagem de nutrientes. Quem são os decompositores? As bactérias e os fungos, que são capazes de realizar a decomposição como forma de adquirir energia. Fatores que interferem na decomposição. Os fatores que vão interferir vão ser o calor, a temperatura e a umidade. O calor, ele é fundamental na decomposição, pois ele é um importante fator de aceleração do processo, garantindo uma maior reprodução de micro-organismos. A umidade, ela garante um local adequado para a proliferação dos fungos e das bactérias, além de gerar um ambiente propício para a germinação de esporos. E o oxigênio, por sua vez, vai permitir que ocorra a respiração celular, que é fundamental para os decompositores aeróbios. O que aconteceria se não houvesse decomposição? Decomposição é o processo que faz com que os nutrientes retornem à natureza. Caso a decomposição não ocorresse, os nutrientes não ficariam disponíveis novamente no meio, certo? E nenhum outro ser vivo poderia utilizá-lo. Teríamos, assim, vários cadáveres de animais, plantas e outros seres vivos. E nenhuma forma de vida poderia surgir, o que causaria a extinção dos seres vivos. Quando é importante que não ocorra decomposição? A gente já sabe que a decomposição ela é responsável por destruir os nossos alimentos, certo? Então, o que nós devemos fazer? Guardar os alimentos sempre em locais frescos e frios, para que a decomposição não ocorra, evitando assim a proliferação de bactérias e fungos. A não decomposição também é importante para a paleontologia, pois o surgimento de fósseis só é possível por causa de algum soterramento rápido ou de uma baixa temperatura. Alguns mamutes foram encontrados intactos no gelo, o que indica que a decomposição não ocorreu nesses seres, provavelmente em virtude da baixa temperatura. Breno e sua turma fizeram um experimento. Eles espirraram água e 3 pães e colocaram em sacos plásticos separados. Um deles foi guardado no armário, um na geladeira e outro no congelador. O que vocês acham que vão acontecer com essas 3 fatias de pão? Vamos lá? Surge o bolor no pão. Você sabia que aquela manchinha cinza que aparece às vezes no pão é causada por fungos? Essa manchinha, que na verdade se chama bolor, se forma quando esporos, que são como ovinhos de fungos quase que invisíveis espalhados pelo ar, caem em algum alimento. Se o alimento estiver num lugar quente e úmido, ou até mesmo dentro da geladeira, os esporos podem se desenvolver e formar colônias, que é o tal do bolor. E se caso você pense em comer o pão embolorado mesmo assim, saiba que algumas espécies de fungos produzem substâncias que podem causar intoxicações bem graves. Quando dizemos que um alimento, como o pão, estraga, significa que ele não está mais em condições de ser consumido. Na verdade, ele está sendo consumido por micro-organismos, ou seja, está sendo quebrado em partes menores, para que os micro-organismos possam absorvê-lo e assim obter energia para sobreviver e se desenvolver. Quando um alimento é completamente decomposto, não o reconhecemos mais. Ele é apenas um conjunto de partes pequenas que podem ser consumidas pelos micro-organismos. Veja só o que aconteceu com os pães do Breno após uma semana. O primeiro pão que foi no congelador, ele está intacto, ele não tem nenhuma forma de bolor. O segundo que estava na geladeira começou a ficar embolorado. E o terceiro que foi guardado no armário, que é um lugar escuro, ele está completamente embolorado.
Tal como no caso da micose, que já estudamos, a umidade e o calor são fatores que facilitam a proliferação de fungos, entre eles os decompositores. Esses fatores também favorecem a proliferação de bactérias decompositoras. Portanto, uma maneira de preservar os alimentos por mais tempo é mantê-los em locais secos e frios. Quanto tempo dura uma obra de arte? Geralmente, as obras de arte são feitas para durar além do artista. Nesse ponto, os organismos decompositores podem atrapalhar um pouco. Muitos materiais usados para produzir quadros e esculturas, como madeira, tecido e papel, podem ser decompostos por fungos e bactérias. Por isso, é importante que os museus se preocupem com as condições em que essas obras de arte são guardadas. A melhor solução é evitar o aparecimento e a proliferação desses seres vivos, assim como fazemos com os alimentos. Os profissionais dos museus conservam as obras em locais secos e frios, que não são adequados para a vida dos decompositores. Infelizmente, às vezes todo o cuidado não é o suficiente para manter o objeto livre da decomposição. Nesses casos, os restauradores de obras de arte entram em ação. Eles usam diversas técnicas para retirar os micro-organismos, causando o menor dano possível à obra. Em seguida, pintam e reconstroem o que foi danificado, de forma que a obra volte a aparecer como era antes. A importância da decomposição na natureza. A decomposição pode ser um problema para a preservação de alimentos e obras de arte, mas ela é muito importante para a vida de uma forma geral. Caso não houvesse decompositores, o planeta estaria cheio de folhas caídas, além dos cadáveres de todos os seres vivos que já habitaram a Terra. Com essa decomposição, a matéria que forma as folhas caídas, por exemplo, pode ser reutilizada pelas árvores. Assim, os decompositores reciclam a matéria que forma os seres vivos, que é chamado de matéria orgânica. Nesse caso, as folhas estão passando por um processo de decomposição, ou seja, elas vão desaparecendo aos poucos, dando lugar para as novas folhas que irão cair. A decomposição da sujeira. Os seres humanos fazem muita sujeira. A boa notícia é que os micro-organismos decompositores também aproveitam uma parte da matéria presente no lixo que produzimos. Ainda bem! O material é chamado biodegradável, quando pode ser decomposto por micro-organismos. O problema é que muitos materiais não são biodegradáveis e alguns dos materiais biodegradáveis levam muito tempo para serem decompostos, como alguns tipos de plástico. Uma garrafa de plástico, por exemplo, pode levar centenas de anos para desaparecer. Já os metais e os vidros não são biodegradáveis e permanecem muito tempo na natureza. Acessem a agenda do Edufentes e realizem as atividades que a Prof posta lá diariamente. Combinado? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês.